1 Crônicas 11, versão King James atualizada. Então todo Israel se reuniu em torno de Davi em Hebrom, exclamando: Vê, somos de teus ossos e de tua carne. Mesmo antes, quando Saul ainda reinava, eras tu quem liderava Israel nas batalhas. E Yahvé, o teu Deus, te declarou: Tu pastorearás o meu povo Israel. Sim, serás príncipe e governarás sobre todos os israelitas. Então, todos os anciãos e demais autoridades de Israel dirigiram-se ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde se celebrou um pacto com elas perante o Senhor, e ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme Yahvé havia predito por meio de Samuel. Então Davi marchou para Jerusalém, conhecida também como Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, advertiram a Davi dizendo: Tu não entrarás aqui. Contudo, Davi conquistou a fortaleza de Sião, que se tornou a cidade de Davi. Naquele dia, Davi anunciou: Quem ferir primeiro os jebuseus será o primeiro comandante. E Joabe, filho de Zeruia, conseguiu o privilégio de tornar-se comandante porque foi o primeiro a atingir aqueles inimigos. Então o rei Davi passou a morar nessa cidade fortificada e por esse motivo ela foi chamada de Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o aterro chamado Milo até os muros ao redor, e Joabe reformou todo o restante da cidade. Davi tornava-se cada dia mais forte e respeitado, porquanto Yahvé, o Senhor dos exércitos, estava com ele. Eis os chefes dos valentes soldados de Davi, que em cooperação com todo o povo de Israel, deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme Yahvé o Senhor havia prometido em sua palavra. Esta, portanto, é a lista desses homens ilustres. Jazobeão, um Aquemonita, chefe dos oficiais, chamado de o Capitão dos 30, o qual matou em uma mesma batalha 300 homens, manejando extraordinariamente sua lança. Em seguida, Eleazar, filho de Dodô de Aoi, um dos 3 principais guerreiros do rei. Ele esteve com Davi na plantação de cevada de Pas-damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição militar no meio da plantação. Eles a defenderam e mataram muitos filisteus, e o Senhor os livrou com uma grande vitória. 3 dos 30 capitães desceram ao penhasco para se encontrar com Davi na caverna de Adulão. Enquanto isso, o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. Estando o rei Davi nesse esconderijo fortificado e o destacamento filisteu na cidade de Belém, Davi teve um desejo e exclamou: Quem me dera beber água do poço de Belém, que está perto da porta da cidade? Então, aqueles 3 homens invadiram o acampamento dos filisteus, tiraram água do poço de Belém, que estava perto da entrada da cidade, e a trouxeram a Davi. Porém, Davi não se sentiu digno de bebê-la sozinho e a derramou como oferta diante do Senhor e declarou: Ó meu Deus, eu jamais faria tal coisa. Poderia eu beber o sangue destes homens valorosos? Eles arriscaram a vida para trazer essa água para mim, de maneira que não a quis beber. Assim procederam aqueles 3 guerreiros. Abisai, irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Manejando com perícia sua lança, enfrentou 300 homens e os matou, tornando-se famoso como os 3. Ele foi honrado 2 vezes, mais do que todos os guerreiros do batalhão dos 30, e foi promovido a chefe deles, mas nunca se igualou aos 3 primeiros ilustres guerreiros do rei. E havia também o guerreiro Benaia, filho de Joiada, natural de Cabzeel, guerreiro de grandes feitos. Ele matou os 2 filhos de Ariel de Moabe. Depois desceu e matou um leão numa caverna na estação das neves. Matou também um soldado egípcio de 2,25 metros de altura. Ainda que o egípcio manejasse grande lança de guerra
e mais parecia uma lançadeira de tecelão, Benaia o enfrentou munido apenas de um cajado. Conseguiu arrancar a lança das mãos do egípcio e com ela o matou. Por haver realizado tais feitos notáveis, Benaia, filho de Joiada, tornou-se igualmente famoso, como os 3 ilustres guerreiros do rei. Dos 30, ele era o mais famoso. Todavia, também não se igualou em valor aos 3 primeiros, e Davi o promoveu ao comando da sua guarda pessoal. Os outros valorosos guerreiros dos exércitos foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samote, de Aror, Relés, de Pelom, Irá, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Sibecai, de Ruzate, Ilaí, de Aoi, Maaraí, de Netofate, Heled, filho de Baaná, de Netofate, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia, de Piratom, Hurai, dos ribeiros de Gaás, Abiel de Arbate, Asmavet de Baurim, Eliaba de Saalbon, os filhos de Razém de Gizom, Jonatas, filho de Sage de Harar, Aião, filho de Sacar, de Arar, Elifal, filho de Ur, Hefer, de Mequirat, Aías de Pelom, Esro, de Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Milbar, filho de Hagri, o Amonita, Zeleque, Naarai, de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe, de Jatir, Urias, o Itita, Zabade, filho de Elai, Adina, filho de Sisa, de Ruben, notável líder dos Rubenitas e do batalhão dos 30, Hanã, filho de Maacá, Josafá de Mitene, Uzia de Asterote, Samá e Jeiel, filhos de Otão de Aroer, Gediael, filho de Sinri, seu irmão Joá de Tis, Eliel de Maave, Jeribal e Josavias, filho de Eunaão, Itma, um moabita, e Eliel, Obed e Jaaziel de Mesoba.